Paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um devocional. E o Galo resolveu cantar agora na hora que eu comecei a gravar. Bem, eu tô gravando aqui no meu quintal, obviamente, vai ter barulho, a câmera vai mexer com o vento, né? E então eu peço um pouquinho de paciência de vocês. Hoje o vídeo devocional vai ser um pouquinho mais longo, são 2 devocionais e eu vou dividir parte 1 e parte 2, tá bom? Como eu não pude fazer o devocional domingo, não estava bem, saúde, não estava me sentindo bem, né? E essa parte aqui da minha cabeça aqui, gente, doía. E então eu peço também aos irmãos que me acompanhem que façam essa oração, né? Façam uma oração pela minha vida também, né? Sejam intercessores por mim e me ajudem, né? Porque a batalha espiritual é muito grande. E principalmente a guerra aqui na mente. Eu ministrei um estudo na igreja onde eu falei sobre a batalha da mente. E a mente, ela manda no corpo. Se você tem uma mente boa e sã, o teu corpo também vai ser são, ainda que você tenha limitações físicas. Então, quando a mente não está bem, o corpo padece, como diz o ditado, né? Hoje, meus amados, nós vamos falar sobre símbolos. Olha só que interessante. Eu tenho esse almanaque, é um livro muito interessante. É um livro que fala sobre símbolos. E como a gente vive a nossa vida rodeada por símbolos, por marcas. Olha só a camiseta que eu estou usando, ó. Adidas. Se vocês não repararam, esse símbolo aqui da Adidas, ó, é uma pirâmide. E a pirâmide, ela carrega muito sentido, principalmente daqueles que seguem as religiões dos antigos, as religiões, né, dos Anunnakins, a religião, né, daqueles anjos caídos que ensinaram os homens as suas técnicas de adoração ao maligno, ao anjo do abismo, Abaddon, ou Apolion, né, que é citado em Apocalipse. Então, meus amados, os símbolos eles carregam sentido, mas antes de qualquer coisa, eu quero que você, se tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Se não tiver com a sua Bíblia, então ouça e preste bastante atenção. Eu vou ler um texto que se encontra em Atos 7, só que como o texto é muito longo e é importantíssimo, leia Atos 7, do versículo 1 até o 60, leia, né, ali o episódio que narra a defesa de Estevão e a morte de Estevão, é muito importante. Eu quero chamar a atenção aqui no versículo 37, eu vou lendo em diante até o lugar que eu escolhi parar aqui, mas presta bem atenção que diz assim, ó. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E este, Moisés, quem escreve na congregação, que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitidas, ou seja, para transmitir para nós. Esse que viria após Moisés, que surgiria entre os irmãos, que seria, né, o que sucederia a Moisés, é Jesus. Tá? Não é... O pessoal pensa que é Davi, Salomão. Não, é Jesus. Tá bom? Aí diz assim, versículo 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Olha que interessante, o Egito, hein? Voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Olha só, faze-nos, ou seja, deuses feitos por mãos humanas, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, basta o líder, né, da congregação afastar durante um tempinho que a congregação já começa a fazer aquilo que foi ensinada a não fazer. Né? É incrível. Porque quanto... Aqui, já li, né? 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo.
alegrando-se com as obras das suas mãos. Eu vou relatar algo aqui. Eu fui convidado por um amigo e para ir congregar numa igreja lá, a gente foi cooperar. E nessa igreja, eu levei alguns dos membros, obviamente, da igreja. E lá começaram-se o show das profecias. E nesse show das profecias teve gente da minha congregação, que é ensinado por mim, que começou a rodar, pular. Teve gente que chorou. E eu fiquei lá. Amém. O que for de Deus eu recebo. Amém. O que for de Deus eu recebo. Né? E aí eu só avaliando. O que acontece é o seguinte, meus irmãos. O show, né, de adivinhação até Satanás faz. Nossa, porque você estava na sua casa e você falou assim, nossa, por que isso, por que aquilo? Isso aí até Satanás pode saber. Até os anjos demoníacos podem saber. Então, a galinha quer acabar com o meu vídeo, de todo jeito. Resolveu cocoricar agora. Infelizmente, até as pessoas da minha congregação ainda não são maduras o suficiente para saber que a adivinhação até o demônio faz. Você não pode se emocionar com essas coisas, né? Chora e roda e pula e nossa, que poder! Isso não é poder. Se foi de Deus, amém. Se não foi de Deus, tem o teu emocional guardado, blindado, porque ó, a mente domina o corpo. E aí, irmãos, aconteceu a mesma coisa que Moisés foi lá para o Sinai para receber a palavra de Deus, ficou lá 40 dias, 40 noites, e aí o povo já estava, nossa, Moisés não aparece, não sabemos o que aconteceu, será que morreu? Ó, faz um Deus para ir diante de nós, porque a gente precisa de um Deus. E aí Arão, meus irmãos, Arão, o líder dos levitas, foi e acabou que cedeu, sendo que deveria ser Arão que deveria dizer o seguinte, nossa, mas vocês estão querendo que faça um Deus? Não, nós temos um Deus. Nós temos um Deus, que é o eu sou. Então, vamos parar com isso daí. Vamos parar com isso daí. Não, ele não fez isso. Ele cedeu à vontade do povo. Então, amados, prestem bem atenção. Eu naquele culto, eu fiquei assim, olhando, abaixava a cabeça e deixei eles na liberdade de sentirem como quiserem sentir. E eu vi que ainda, mesmo eu ensinando o povo há 4 anos, estão totalmente despreparados ainda. Qualquer show de adivinhação arrebata eles. Ou seja, quando vier um anticristo operando maravilhas e poder, a minha congregação vai ser arrastada. Porque não aprenderam. Não aprenderam. E aquilo me deixou muito abatido. Muito triste. Porque o crente não está aprendendo a razoar, não está aprendendo a ser racional. Romanos 12, a revolução da mente, não. Eles ainda estão indo muito por coração, e o coração ele se impressiona com manifestações de poderio. Não se esqueça que a Satanás foi dado poder para enganar aqui nessa terra, para mentir, para iludir, para oferecer dinheiro, riqueza. Então você vai se impressionar com essas coisas? Então, é bom que o pessoal da igreja de Atos, onde eu congrego, esteja vendo isso. Aí olha só o que fala aqui no versículo 41. Então naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo. E alegrando-se com as obras das suas mãos. Obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da malícia celestial. Olha só, o culto da malícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque? Olha só, hein? E a estrela do deus Renfã? Para vocês que não sabem, ele está se referindo a essa construção desse bezerro, desse bode ídolo de ouro, né?
Deus ele não quer saber de bodes, ele quer saber de ovelhas. Por isso que ele separará as ovelhas dos bodes. Tá certo? E essa obra das suas mãos, né, construíram o seu tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã. Olha só que interessante. E essa estrela de Davi aí, hein? Essa estrela de 6 pontas. Que dizem que é a estrela de Davi, que alguns rabinos antigos se opuseram fortemente a colocar aquela estrela. Na bandeira de Israel, quando se tornou um Estado lá em 1945, se eu não me engano, ou 1950, eu não me recordo a data, eu vou colocar a legenda aqui para vocês. Vamos continuar a leitura. E aqui é Estevão dando uma dura no povo. E olha o que ele fala. Por isso vos desterrarei para a Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. E este, Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Olha só. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Entretanto, por mais que Davi quis, Deus repreendeu Davi por meio do profeta Natã. Falou, ó, não quero. Quem vai construir um tabernáculo para mim é aquele que virá quando você tiver dormido. Esse era Jesus, que viria depois que Davi morresse. Mas aí Salomão tomou a frente e construiu. E aí fala no 48, entretanto não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistais ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas, vossos pais, não perseguiram? Qual foi do profeta que aquele povo não tinha perseguido? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, esse justo é o Jesus, do qual agora vos tornastes traidores e assassinos. Ou seja, também traíram Jesus e assassinaram Jesus. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Desculpa pelos barulhos aí, infelizmente quando a gente começa a gravar, é tudo que acontece. Né? Mas eu não vou me irritar com isso não. Vamos continuar aqui. Olha só o texto que se encontra aqui nesse livro. Muito interessante. Olha só o que vai dizer aqui. A palavra símbolo é derivada do grego antigo símbalem, que significa agregar. Seu uso figurado originou-se no costume de quebrar um bloco de argila para marcar o término de um contrato ou acordo, o que significa pacto ou aliança. Cada parte ficaria com um pedaço, e assim, quando juntassem os pedaços novamente, eles poderiam encaixar como um quebra-cabeça. Os pedaços, cada um identificando uma das pessoas envolvidas, eram conhecidos como símbola. Portanto, o símbolo não somente representa algo, mas também sugere algo que está faltando, e isso que está faltando é uma parte invisível, que é necessária para alcançar a conclusão ou a totalidade de alguma coisa. O símbolo agrega o sentido de unir coisas para criar algo maior do que a soma das partes, ou seja, juntar o material físico para evocar o metafísico, o espiritual, o imaterial. Aí, meus amados, por exemplo, aqui nós já temos logo um símbolo, aqui logo de cara, né, dessa quimera aqui. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vendo aqui nessa ilustração, nós já temos aqui logo a princípio, ó, essa cruz, certo? Então, essa cruz é uma cruz egípcia chamada de Ankh. Então, nós somos odiados por símbolos.
somos rodeados por símbolos e a gente não percebe o valor que é agregado àquilo que ele sugere, aquilo que ele evoca. Tá dando 16 minutos de devocional agora, né? Então, não vai dar 16 porque eu cortei em dois, né? Em duas partes. Mas para pensar comigo sobre uma coisa. Estevão foi morto porque ele estava criticando o pecado do povo. De se juntar àqueles que amavam os símbolos mais do que o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Senhor. Ele foi morto. A continuação do texto é que eles não suportaram ouvir aquela verdade e foram para cima de Estevão e apedrejaram ele. Sabe, a gente fica com o nosso ouvido mais confortável em ouvir a mentira. E quando alguém diz a verdade, aquilo é insuportável. É insuportável ouvir a verdade. A gente é apegado a um monte de símbolo. O culto que nós apresentamos nos templos de pedra são cheios de simbologias. O templo ao qual Deus escolheu para habitar somos nós, feitos por suas mãos. Por isso o tabernáculo de Deus era dito o seguinte, que eles seriam revestidos por pele de animais, se eu não me engano, texugo. Por quê? Porque o animal é feito por Deus. Aí você vai dizer, mas a pedra também foi feita por Deus. Mas a maneira como é modelado esse ensino desse tipo de construção não foi o anjo do Senhor, não foi Deus que ensinou os homens, não. Foram os anjos caídos. Foram os demônios que ensinaram essas técnicas. E aí a nossa religião, ela é templocentrista. O centro da nossa religião é o templo. Hoje me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas o que significa de verdade esse versículo? Não significa vamos ao templo de Moloque, não significa vamos ao templo de pedra, não significa vamos ao templo construído por mãos humanas. Então nós temos que amar os símbolos, né? A Santa Ceia, por exemplo, a gente transformou num símbolo. O batismo pelas águas a gente transformou num símbolo. A gente transforma as coisas em símbolos, sendo que a lição é algo muito superior. Aí você pega e faz a minha caneta aqui resolveu me trair aqui, quebrou. Eu não estou conseguindo fazer o desenho, mas enfim. Eu vou colocar aqui a imagem, uma imagem de um símbolo aqui. Esse aqui é o símbolo 8, deitado, que é o símbolo do infinito. Ai, nossa, que símbolo bonito. Isso aqui não tem nada a ver não, tá dizendo que é o infinito. Só que você já olhou esse símbolo aqui no peito de Moloque? Aliás, de Bafomete. Então, nós precisamos aprender muitas coisas. Eu fiz um desenho de um símbolo que eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Não sei se a câmera tá filmando, não consigo enxergar. Cadê? Deixa eu ver se vai dar para vocês enxergarem. Aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui? Não sei se tá focando, mas esse desenho aqui, ó, é o desenho que representa o deus da maçonaria, o Jabulon. Esse Jabulon é uma trindade demoníaca, que representa o Já, representa esse Bu, que é Baal, e o On, que é Osíris. Ou seja, uma entidade de vários povos importantes e influentes na Terra. Essa trindade. Então, meus amados, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente veste, com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente gosta. Porque tem muitos símbolos que são carregados de significados. Símbolos que, na verdade, atuam como portais
Então nós devemos não ser misticistas. Misticista não é aquele que acredita no místico, porque essas coisas existem. Misticista é aquele que se dobra a isso. É aquele que evoca essas coisas. Amém? Então, vai passar o caminhão de novo e fazer um barulhão. Eu gostaria que vocês atentassem para essas coisas. Sabe, eu não sei quem está comigo aqui até o final. Se você tiver, deixa aqui nos comentários, tá bom? Me ajuda compartilhando esses 2 vídeos, porque é muito importante. É muito importante. Eu creio que a gente precisa fazer a diferença. Tá bom? Eu não sei se eu vou repartir esse vídeo no meio, se eu vou gravar outro, ou se eu vou repartir no meio e fazer 2. Seja como for, nessa segunda-feira nós vamos ter 2 vídeos. E, enfim, eu não tô bem, amados. Eu não tô bem, mas eu preciso da oração de vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem compartilhando esse vídeo. Tá? Nós estamos trabalhando para que a verdade do Senhor seja mais, mais divulgada. Pastor, o que tem a ver esses símbolos? O pastor aqui não ouve muito, né? Eu basicamente me desintoxiquei do mercado evangélico, né? Predatorial. E aí você vê os cristãos fazendo esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, como o Thales Roberto costuma fazer, né? Dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não é nada disso. Esse símbolo aqui representa o 666. Tá certo? Você vê muitos cantores fazendo esse símbolo aqui, né? A mão chifrada, que é um símbolo maçônico também. Vocês entenderam? Ao cumprimentar a mão assim, é um símbolo maçônico. Por isso que quando a gente faz assim, eu costumava muito fazer isso aqui, ó. Costumava muito fazer isso. E às vezes nas distrações eu faço, porque foi um costume mal aprendido, mas que eu tenho que lutar para perder. E agora começou o carro de som, vou parar o vídeo aqui um pouco. Olá, eu sou o pastor Cleiton Francis e você está no canal Projeto 365 Devocionais. Se você gostou do canal, se inscreva para receber mais vídeos e ficar atualizado das novidades do canal. Curta o vídeo. Eu também peço que você compartilhe para abençoar mais vidas. Deus te abençoe. Fica na paz.